Hello guys, Victor here. So, Simple Past. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar sobre Simple Past. Simple Past, ele é o tempo verbal que é utilizado para a gente falar de coisas que aconteceram em um determinado momento no passado. Eu fiz, eu trabalhei, eu falei, né? É diferente de eu falar como se fosse eu falava, eu queria. Não, vai ser essa coisa mais pontual mesmo. Para a gente montar isso, é importante que a gente saiba que, primeiro, para você chegar no Simple Past, é bom você ter uma boa noção de como é o Simple Present. Porque o Simple Present, ele vai te dar essa noção do presente, da rotina. No passado, a gente tem duas maneiras de falar os verbos, de falar as frases no Simple Past. Essas duas maneiras, basicamente, são: uma tem o verbo to be e outra não tem. Então você tem uma regra para o verbo to be e uma regra para todo mundo. Essa regra que é para o verbo to be é o seguinte: você tem que pegar aquela conjugaçãozinha que você viu na escola do verbo to be, da quinta série até o terceiro ano do ensino médio, e você vai pegar essa conjugação I am, you are, he is, she is, we are, they are. Você vai pegar essa conjugação e você vai colocar ela no passado. Então, basicamente, aquela mesma conjugação você vai colocar no passado é de uma maneira bem simples. Você vai colocar assim: tudo que tinha are vai virar were e o resto vira was. Para você lembrar quais são quais, é isso. Tudo que tinha are vira were, o resto é was. Então, você tem como exemplo o que era I am vai virar I was. Então, eu falo eu sou, I am. Eu fui, I was, eu estive. Né? You are, you were. He is, he was. E por aí vai. Para colocar isso na forma negativa e interrogativa, você precisa colocar o próprio verbo to be na forma negativa e interrogativa, assim como se faz no presente. Então, se você tem, por exemplo, you are, você é, você está. Vou passar para o passado, you were, né? Na hora de negar, vai ficar you were not, ou então you weren't, na forma abreviada. Você não coloca nenhum auxiliar com ele. Assim como no presente você não coloca, no passado também não. E na forma interrogativa também. Você inverte os dois lugares. Vai ficar were you, was he, was I. Então o verbo to be no passado, ele é o próprio auxiliar. Não usa auxiliar com ele, não usa nada com ele. E você coloca esse verbo dessa forma. Você coloca ele sempre... ele sendo o próprio auxiliar, tanto para negar quanto para perguntar, é a mesma coisa. E já os outros verbos, o verbo to like, to do, to love, to go, to speak, você vai colocar esses verbos com um auxiliar. E o auxiliar deles vai ser o did. Mas deixa eu explicar. Primeiro você tem que pensar o seguinte: na hora de afirmar, você tem que ter uma outra subdivisão aqui. Se são verbos regulares ou verbos irregulares. Então você tem que saber se esses verbos que você vai estar conjugando são regulares ou irregulares. Então os verbos regulares, é muito simples, você coloca ed no final deles. Por exemplo, like, liked, love, loved, want, wanted, need, needed. Você coloca ed no final deles. Já os verbos irregulares, você tem que saber como é que é. Não tem uma regra que diga quais são os verbos irregulares e nenhuma regra que diga como esses verbos irregulares vão mudar. Vou dar uns exemplos para vocês. Tem alguns verbos que a forma dele do passado é muito parecida com a forma dele do presente. Por exemplo, I drive, eu dirijo. I drove, eu dirigi. Muito parecido. I write, eu escrevo. I wrote, eu escrevi. Muito parecido. Agora você pega por exemplo, to go, ir. I go, eu vou. I went, eu fui. Nada a ver. Totalmente diferente. Então, enquanto algumas são parecidas, outras são diferentes. Aí você tem também algumas que não mudam. Por exemplo, to put. I put, eu coloco. I put, eu coloquei. Pelo contexto você tem que saber, porque é igual. To hurt, machucar ou doer. I hurt, eu machuco. I hurt, eu machuquei. Não tem como saber. E tem umas, inclusive, que a escrita é a mesma e a pronúncia é diferente. Tipo, I read e I read. Eu leio e eu li. A escrita é exatamente a mesma, a pronúncia que vai ser diferente. Então, tem verbos que você vai precisar mudar bastante, tem verbos que não, tem verbos que vão ser mais simples. Como saber? Eu vou deixar uma lista aqui dos principais verbos, mas você precisa saber que é uma coisa que você precisa de fato estudar e precisa lembrar, envolve um certo decoreba, não vou mentir para vocês, mas com o tempo você vai se acostumando e vai sabendo usar isso aí de uma forma muito mais intuitiva, porque você vai estar vendo essas palavras sendo usadas no dia a dia. Já na hora de negar,
na hora de fazer a negativa, você vai colocar um auxiliar. E esse auxiliar vai ser um imenso quebra-galho. Por quê? Porque o auxiliar, ele vai ser did, que é o passado de do. No presente, o do é auxiliar para todo mundo que não é to be. No passado, ele vai ser o did. Então você vai colocar I did com not, que é a negação, vai ficar I did not. Abreviando fica I didn't. E uma coisa super legal é que quando você coloca didn't, o verbo volta pro presente, porque você já colocou um verbo no passado. Então se você fala, por exemplo, I went, que é eu fui, o go, né? Na hora de falar eu não fui, vai ficar I didn't go. O verbo volta. Então você não precisa se lembrar qual é a forma dele. E isso serve tanto para verbo regular quanto para verbo irregular. I like, eu gosto. I liked, eu gostei. I didn't like, eu não gostei. Ele volta para o presente. E para perguntar, a mesma coisa. A gente coloca o did antes. Então se eu falo you worked, você trabalhou. É uma afirmação. Agora pergunta, coloca o did antes. Did you work? Did you work? Então, esse did aparecendo na frase vai fazer com que você não precise colocar o work no passado mais. Did you work? Did you work? Did you like? Did you stay? Did you speak? Did you go? Did you read? Did he read? Tá? Então, essa forma de did ou didn't facilita muito a sua vida. Na afirmativa é que realmente tem que lembrar, tem que aprender, tem que saber as formas, não tem para onde fugir. Interessante lembrar que os verbos no passado, eles não mudam para he, she, it igual no presente. Isso é muito importante. Então, cuidado para você não cair em pegadinha, em prova e não sei o quê. E também, às vezes, na hora de formar suas frases mesmo, né? O verbo que vai para o passado, seja I, you, he, independente de qual pronome, a conjugação é a mesma. Aquela coisa de colocar S ou ES para he, she, it é só no presente. Então vai ficar I went, eu fui, he went, ele foi. Não tem S para a terceira pessoa. E lembrando também que o did pode ser auxiliar, inclusive do próprio do. Ele vai ser auxiliar todo mundo que não seja o verbo to be ou os verbos modais. Você pode colocar I didn't do, eu não fiz. Did you do? Yes, I did. Então o did ele pode vir como verbo auxiliar ou como verbo principal, beleza? E gente, para você praticar, o que você faz? Cara, pega o seguinte, pega um hábito, um exercício que eu vou recomendar para vocês. Meu diário. Imagina que todo dia, coloca aí no seu despertador, no seu alarme, um lembrete no seu celular, por 3 semanas. Todos os dias, no final do dia, você vai falar o que você fez em inglês. Como se você estivesse escrevendo o diário, como a gente vê em filme e tudo mais. Querido diário, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. É uma boa maneira de praticar. Por quê? Porque muita gente aprende, mas na hora de colocar na frase do dia a dia não vai. Então a pessoa fala muita frase com o verbo no presente, sendo que ela está falando do passado. Durante 3 semanas faça isso. Vai ser bom para você praticar o presente simples, mas vai ser bom também para que você possa também verificar suas próprias metas. Às vezes você escreve na segunda-feira de manhã, eu vou fazer isso e isso essa semana. E aí você às vezes não faz tudo. Então é bom para você ver o quanto você fez e tá treinando inglês ao mesmo tempo. Beleza? See you guys next time. Bye bye.